de Deus revelada pelo próprio Deus, e também mostra a vontade de Deus diante dos outros carismas. Será que eu tenho que proclamar a cura? Será que nós não iremos proclamar a cura? O que será que o Espírito Santo está revelando neste grupo? Será que nós estamos seguindo o caminho certo? Ele que conduz o grupo de oração, Ele que nos traz o direcionamento das palavras, é Ele que impulsiona a pregação da semana, do dia, é o discernimento de espíritos, é Ele que conduz a reunião do núcleo para saber o que o grupo necessita, é Ele que te direciona em todos os atos, é o discernimento dos espíritos. Tem outras passagens que cita também o discernimento. A primeira predição da paixão, quando Jesus repreende Pedro, que está em Marcos capítulo 8, versículo 31 ao 33. Vou pedir para que alguém leia, para que não fique somente eu lendo. Vou pedir para que alguém de vocês possam ler. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo do 31 ao 33. Alguém quer ler? Eu levo o microfone. Começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Já estava no plano de Deus que Jesus devia morrer, ressuscitar dentre os mortos para nos trazer a libertação e a salvação. Já estava nos planos do Senhor. Mas Pedro não queria aceitar que Jesus iria morrer. E ele falava para Jesus que aquilo não poderia acontecer, que jamais aconteceria aquilo. E Jesus, olhando para ele, disse: Afasta-te de mim, Satanás. Porque era preciso Jesus morrer. Era da vontade de Deus. Mas Pedro não sentia. Ele queria que ali prevalecesse a vontade dele, somente a vontade dele. E Jesus foi até lá e desmascarou. O discernimento de espírito serve para isso, para as correções também. Ele mostra a verdade, tá? Então tem uma outra passagem também. Essa aqui, que vocês não quiserem ler, não tem problema, que vocês já vão conhecê-la. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42, que é a história de Maria e Marta. Maria escolheu a melhor parte, né? E que não seria tirada, Jesus disse. Marta e Maria estavam lá na lida da casa e Jesus chegou, e as duas estavam reunidas. E aí Marta vai lá e reclama: Senhor, tu não te importas, fica aí conversando, alugando minha irmã, enquanto isso eu estou aqui, só eu trabalho, e ela fica aí sentada, né? Então seria aquela mesma coisa. O que Jesus disse para ela? Marta, Marta, né? Porque se inquietas, Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Quem teve o discernimento aqui foi Maria. Maria que estava com discernimento. Ela escolheu a melhor parte para estar na presença do Senhor, né? Enquanto isso, Marta estava inquieta e foi lá para desvincular a irmã, para tirar ela da palavra de salvação, da vida eterna, para levar para a lida. Então era o discernimento que ela teve. A casa eu limpo depois, o serviço eu faço depois, mas agora eu vou aproveitar o momento diante do Senhor. É um discernimento de espírito que ela teve. Existem vários outros também, outras passagens que relatam o discernimento, mas eu queria deixar assim, que o dom de discernimento, às vezes, ele nos traz uma verdade que nem sempre pode nos agradar, mas sempre
aquela verdade cai em nossos corações e nos transforma, porque o Senhor é a verdade, o caminho e a vida. Pode até ser contrário às nossas vontades, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. E quem é rico em discernimento de espírito sempre tem que estar prestando auxílio ao grupo de oração, à comunidade e a todos que sobre vocês buscarem ajuda, por vocês buscarem ajuda, conselhos. Então vocês têm que discernir, colocar sobre eles, como aquela passagem que dizia, a bênção e a maldição. O dom do discernimento dos espíritos é você sempre optar pelo caminho reto, pelo caminho correto, para aquele caminho que é o caminho de Deus, desmascarando o inimigo e ainda vencendo até mesmo as tentações da carne. Ficou claro o discernimento dos espíritos? Então, muitas vezes nós temos aquelas pessoas que chegam até nós dizendo: meu tio morreu e apareceu para minha avó, o fulano se foi e apareceu para o outro. Lembrem-se então disso, que quem morre não volta, né? Nós sabemos muito bem disso. O inimigo de Deus pega a minha forma, a minha voz, a minha letra, contra um segredo que eu tenho guardado com você, porque em Efésios está escrito que nós temos que lutar contra os homens de carne e os que estão pelos ares, a fim de perder as almas. Está escrito isso lá. Então eles ficam nos ares, então eles escutam tudo que nós falamos. O inimigo de Deus, ele escuta tudo que nós falamos. Se eu contar um segredo para alguém, ele escuta, mas ele só não é capaz de entrar nos meus pensamentos. Mas ele sabe tudo que eu falo. Então ele pega como arma e ele seduz principalmente as pessoas mais sensíveis, que passaram por um momento de dor, por uma dificuldade. E o discernimento de espírito é isso: você discernir o que é de Deus, o que é do homem e o que é do inimigo. Então ficou claro? Alguém tem alguma dúvida a respeito do discernimento? Quer fazer alguma pergunta? Para a gente poder fazer a oficina dos dons e tentar desenvolvê-los aqui com a graça de Deus. Eu já proclamo que nós vamos todos conseguir. Bom. Nós temos sempre, ele diz assim, que às vezes nós temos que discernir até o bom, aquilo que traz, que é bom aos nossos olhos, mas até aquilo que Deus já tem de melhor para nós. Então nós temos que discernir, aprender a discernir tudo em nossa vida, com muita retidão também. O discernimento tem que ser feito, como diz a palavra, provai todos os espíritos. O que é provai? Analise todos os espíritos que te apresentam. Analise o humor de todas as pessoas, todas as situações, para que você saiba o que é de Deus e aquilo que não é de Deus. O que é nosso, Deus corta. O que é do inimigo, Ele põe em fuga, e o que é dele, Ele realiza com gratidão. E ainda com muita honraria e presentes que Ele nos favorece. Quando é da vontade de Deus, tudo flui de uma maneira bem suave, natural, tranquila. Quando é do inimigo, nós perdemos a paz, existe confusão, existe contenda, e quando é nosso, não rende fruto algum. Tudo se tranca, se para. E aí, lembra disso. Nós temos que ser exortados, porque sempre também, quando os erros são nossos, nós transpomos os nossos erros para o demônio, né? Então, como o Padre Léo dizia, nem sempre o coitado é culpado de tudo. Então nós temos que parar para analisar isso também. Então vamos agora nesse momento, vamos todo mundo já. Oi? Sonhos, por exemplo, seus sonhos de uma pessoa morreu. Sonho com ela, com você, que ela morreu, mas você que foi no sonho, é coisa de Deus ou coisa de mim? Os sonhos. Os sonhos tem uma passagem bíblica que diz que os anciões sonharão, os jovens profetizarão e os anciões sonharão. Alguns sonhos, como José teve o anjo, né, o sonho do anjo revelando a ele, foi uma profecia do sonho. Eu não disse isso, eu havia esquecido, foi bom ter lembrado, existem profecias por sonho também. O Senhor se manifesta no sonho e revela muitas e muitas graças e fatos e acontecimentos e até promessas